junho começaram como mobilizações de vanguarda, no início em São Paulo, depois no Rio de Janeiro, mas estenderam-se a nível nacional. O que significa mobilizações de vanguarda? Mobilizações de um setor de vanguarda não significa que eram militantes e ativistas que estavam nas ruas. Significa que era um setor avançado para aquela luta naquele momento. Ou seja, na primeira das 4 manifestações que o movimento Passe Livre encabeçou antes da explosão do dia 17 de junho, estavam presentes 2, 3, 4, 5 mil militantes, ou ativistas, ou jovens, se quisermos. Mas a grande maioria deles, provavelmente, são jovens que não estão organizados. Estava, naturalmente, a esquerda, e sobretudo a esquerda da esquerda, se quisermos, portanto, estava o PSTU, estava o PSOL, estava o movimento do Passe Livre, mas essas correntes organizadas, elas não organizam nem 3, nem 4, nem 5 mil ativistas. Portanto, estavam jovens que foram às ruas porque estavam engajados na mobilização pelo Passe Livre e estavam protestando contra o aumento das passagens. No dia 17 de junho mudou a qualidade do processo. Em função da repressão que atingiu 1, 2, 3, 4 vezes, e na 4ª vez, na quinta-feira, 13 de junho, com uma brutalidade inaudita, com um grau de boçalidade, de cegueira repressiva, digamos, um espetáculo de terror nas ruas de São Paulo. Isto provocou a reação do 17 de junho. A 17 de junho, mais de 150 mil pessoas foram às ruas em Pinheiros, em São Paulo. Ocuparam a Faria Lima. É interessante observar que o local da mobilização não é o centro histórico da cidade. A mobilização se deslocou para um centro novo da cidade. A Faria Lima é um corredor de prédios que compartilha com a Paulista o eixo onde estão as grandes empresas, o capital financeiro, os grandes monopólios brasileiros. A partir dali, 20 de junho, muda a realidade, nós já temos mobilizações à escala nacional. No dia 20 de junho, já a Prefeitura de São Paulo tinha recuado do aumento, e à escala nacional nós temos uma explosão em dimensões qualitativamente diferentes, sobretudo no Rio de Janeiro. No dia 20 de junho, no Rio de Janeiro, foram às ruas várias centenas de milhares de pessoas. Nós temos poucas fotografias aéreas para ter uma exata precisão. Nós, do PSTU, somos muito prudentes neste tema de quantas pessoas foram às ruas. Nós achamos que é preciso dar muita atenção a contar, né, quantas pessoas por metro quadrado. Nós não somos a favor do auto-engano. Mobilizações políticas de massas, de rua, nesta escala, são muito raras na vida das sociedades e das nações. E é bom que nós, que estamos engajados num projeto, que é um projeto de transformação socialista do Brasil, um projeto revolucionário, tenhamos o sentido e a responsabilidade de medir, de ter as proporções. É muito razoável imaginar que durante esses 15 dias alguma coisa próximo, somando todas as mobilizações em todo o país, alguma coisa próxima a 2 milhões de pessoas se mobilizaram. Isto é uma ruptura, portanto, completa com toda a história política que nos separa de 92 à queda do governo Collor. Isto abre, evidentemente, uma nova situação política. Aqueles que tentaram diminuir o significado dessas mobilizações, evidentemente, estão equivocados. É instrumental. Nós sabemos que o debate político muitas vezes é instrumentalizado, as análises são feitas para justificar conclusões. Os marxistas revolucionários não usam este método. Nós olhamos na análise para a realidade tal como ela é e não deixamos que as nossas preferências contaminem a nossa análise. Nós olhamos as coisas como elas são. A nossa paixão revolucionária não pode levar a uma análise enviesada. Análises engajadas não servem para nada. Análises que diminuem o significado dos acontecimentos ou que agigantam desproporcionalmente o significado dos acontecimentos só preparam desânimo e desmoralização. Olhar as coisas como elas são. O que ocorreu em junho foi extraordinário sob todos os pontos de vista. E sobre junho existem então 3 grandes posições, 3 campos de posições. Existem aqueles que fundamentalmente produziram análises e que estão engajados
com o campo de sustentação do governo de coalizão liderado pelo PT, vamos chamar assim, governo de coalizão liderado pelo PT, que insistiram no fato de que era um setor privilegiado que tinha ido às ruas e estaria sendo instrumentado pela oposição de direita para deslocar ou fragilizar o governo liderado por Dilma Rousseff. Essas análises insistiram na ideia de que os setores médios brasileiros são irrecuperavelmente reacionários. Talvez a expressão mais, digamos, consistente dessa análise, que foi até as últimas conclusões, foi elaborada por Marilena Chaui, que escreveu textos e produziu vídeos, alguns antes dos acontecimentos, outros depois dos acontecimentos, e que fundamentalmente trabalha com aquilo que nós podemos chamar uma espécie de determinismo sociológico. Os que estavam na rua, segundo as pesquisas disponíveis, nós temos poucas, nós temos algumas, por exemplo, nós temos uma pesquisa sobre o grau de escolaridade daqueles que foram às ruas no 17 de junho, a segunda-feira, que seguiu-se imediatamente a violência repressiva em São Paulo, que foi aquela que teve, digamos, maior repercussão nacional. Essa análise afirma que algo próximo a 2 em cada 3 dos que estavam nas ruas ou frequentaram universidades e completaram ou não completaram, mas tiveram acesso ao ensino superior. Muito bem, no estado de São Paulo, aproximadamente 22% dos jovens entre 16 e 26 anos estão matriculados em cursos pós-secundários. E, portanto, 1 em cada 5 está matriculado. Se na manifestação 2 entre cada 3 estavam matriculados, nós temos um forte componente geracional com escolaridade elevada para o Brasil. Isto não permite concluir que é um setor privilegiado. A grande maioria desses 22%, que no estado de São Paulo não é a média nacional é inferior a 15% de jovens matriculados no ensino superior, o estado de São Paulo é a média mais alta, mas a esmagadora maioria, 80%, estão matriculados em cursos universitários. 4 em cada 5 jovens paulistas que estão matriculados ou fizeram curso superior, estudaram em faculdades particulares. Faculdades particulares, como sabem, atraem, na sua grande maioria, jovens que não só têm que pagar mensalidades, se não forem beneficiados por algum programa de inclusão, como o ProUni, e, portanto, trabalham. A pesquisa também sinalizava que se alguma coisa próximo de 70% estavam matriculados em universidades, 60% também trabalhavam, além de estudar. Aqueles que estudam em trabalhos dificilmente podem ser caracterizados como privilegiados. Como sabem, o que distingue, uma das características de pertencimento às classes médias é que os filhos das classes médias não trabalham enquanto estudam, enquanto fazem cursos superiores. A esmagadora maioria daqueles que estudam nas universidades públicas somente estudam, não trabalham e estudam. Há aqueles que trabalham e estudam, mas não são a maioria, são uma minoria. Então a tese de que era um setor socialmente privilegiado, ela tem muito pouca sustentação, a menos que se trabalhe com um critério, digamos, de interpretação do que é o Brasil, que essencialmente considera que o povo é o subproletariado, ou, se quisermos, são os beneficiados por programas de assistência social, como é o Bolsa Família. Isto, evidentemente, não permite ir muito longe. O programa Bolsa Família, ele atende alguma coisa em torno de 40 milhões de pessoas, se considerarmos todas as famílias, num país que tem 195 milhões de pessoas. A população economicamente ativa no Brasil, vocês sabem, são 95 milhões de pessoas, são 15 milhões de operários industriais, temos 41 milhões de carteiras assinadas no Brasil. Portanto, toda esta análise que enviesa, ou seja, que coloca uma lente para caracterizar os que foram às ruas são um setor privilegiado, os que foram às ruas são instrumentados por um programa ou por uma liderança que responde à oposição de direito. O objetivo dos que foram às ruas é um setor que ascendeu, pode ser a nova classe média, e porque a sua vida melhorou, agora quer mais. Toda esta análise tem um calcanhar de Aquiles dramático. Bom, o primeiro calcanhar de Aquiles é que, como nós sabemos, em geral as pessoas vão às ruas quando estão muito zangadas e não quando estão satisfeitas. E, portanto, é implausível, é difícil de acreditar
que se tivesse ocorrido a mobilidade social na escala que o governo imagina e que os intelectuais mais vinculados ao governo fantasiam, é difícil acreditar que um fenômeno como esse, de redução da desigualdade social, de mobilidade social ascendente, ou seja, de melhoria das condições de vida, explicaria uma explosão espontânea, autoconvocada, de alguns milhões de pessoas. Quando 2 milhões de pessoas vão às ruas, como foram em junho, e foram no fundamental, repito, em 15 dias, significa que atrás delas nós temos no mínimo 20 milhões que as apoiam. Quando 20 milhões de pessoas estão apoiando mobilizações que começaram na forma que começaram, vocês seguramente viram pela televisão, os choques com a polícia, nas primeiras manifestações pelo passe livre, e nós temos uma experiência histórica de como repercute estes choques. Se aqueles que assistiam aquelas reportagens estivessem em dúvida sobre a justiça das reivindicações, ou estivessem em dúvida sobre a legitimidade ou não da boçalidade policial que se abateu sobre a juventude, nós não teríamos tido a explosão que houve depois no 17, no 20, no 27, enfim, até o domingo no qual se encerrou a Copa das Confederações. E isto tudo caminha em que direção? Bom, evidentemente nós sabemos que o que está colocado como perspectiva é como se avança para que o movimento dos trabalhadores ganhe confiança em sua própria força, que ele construa independência em relação às lideranças burguesas ou às lideranças reformistas, e que ele conforme um campo de classe em oposição a todos os governos que estão aí. Este é o grande desafio. E construir um campo de classe em oposição a todos os governos que estão aí significa que, aonde governa o PSDB, não podemos nos deixar, enquanto sindicatos e movimento popular, ser instrumentados pelo governo, e aonde governa o PT e a sua coalizão, não ser instrumentados pela oposição de direita. Construir o caminho da independência de classe, digamos, este é o segredo. É um segredo tático que não é simples. Os organismos de frente única que surgiram das mobilizações de junho, qual é a dinâmica política que eles terão? Tudo isso está em disputa, mas tudo isso, digamos, são riscos, são perigos e são oportunidades que só existem porque houve uma gigantesca mudança da situação política. E ela teve quando as massas entraram em cena. Essa situação política se alterou porque as massas entraram em cena. E ao entrar em cena, deslocaram todos os cenários, introduziram a estabilidade e provocaram todo o quiprocó institucional. Vocês lembram-se? Dilma, a Constituinte exclusiva, ou a reforma, ou o plebiscito, enfim. Criaram todo um cenário político que fez as peças do xadrez, que estava estável, se moverem. Barbosa agora quer terminar rapidinho o mensalão, trabalha a hipótese de poder ser candidato à presidência. Marina entrega 250 mil filiações, menos de um mês antes, ou aproximadamente um mês antes do limite do prazo para a legalidade do seu partido. As pesquisas eleitorais presidenciais se sucedem agora num ritmo que é de 15 em 15 dias, o que evidentemente no Brasil nunca aconteceu nas eleições de 2010 ou nas eleições de 2006. Mais de um ano antes das eleições você não tinha pesquisas presidenciais de 15 em 15 dias. Isso decorre justamente desta mudança completa no xadrez, que leva a que a candidata do governo não ganha em primeiro turno, não ganha de jeito nenhum no primeiro turno, nem com médicos cubanos, não ganha no primeiro turno. E todo mundo está curioso com a história dos médicos cubanos. Então, não ganha, é 30%. O teto do governo nesse momento é 30% no primeiro turno. Marina não tem menos de 20% em todas as pesquisas. Joaquim Barbosa começa acima de 12%, 13% em todas as pesquisas, se vier a ser candidato. Então, a instabilidade política faz com que todas as peças estejam em movimento. Dentro desse quadro, digamos, a aposta que nós fazemos do PSTU é que é possível perceber que uma janela se abriu com a situação de junho, uma janela de esperança. Se nós olharmos bem para essa janela, se nós olharmos com foco, se mantivermos a lucidez, vamos ver
Há uma oportunidade rara na nossa frente, uma oportunidade que não se dá todos os dias. E me dirijo agora, não aos mais jovens, mas aos militantes mais veteranos. Aqueles que lutaram nos últimos 5, ou nos últimos 10, ou nos últimos 15, ou nos últimos 20 anos. E que lutaram em condições extremamente adversas. Lutaram contra a corrente. Lutaram quando as possibilidades das nossas iniciativas eram reduzidas. E nós sabemos que essa janela, o que ela abriu, foi um caminho por onde pode entrar a Revolução Brasileira. Obrigado.